Olá, confira os destaques desta edição. Campeonato de bocha integra comunidades através do jogo. Enchente da semana passada ativou 6 abrigos em Blumenau. Governador Raimundo Colombo visita Blumenau e traz novidades em ações para o município. Defesa Civil de Blumenau continua em estado de atenção, atendendo às ocorrências provocadas pelas chuvas no Vale do Itajaí. Segunda-feira, 26 de outubro de 2015, o TVL Notícias está no ar. Os vereadores mirins já estão em Blumenau depois da viagem a Brasília. Os estudantes foram conhecer a estrutura e as atividades políticas da capital federal. Novidade deste ano foi que o vereador mirim Vitor Selenco, estudante do Colégio Menino Jesus, presidiu na sexta-feira pela manhã a sessão do plenarinho na Câmara dos Deputados. Todos os 15 mirins de Blumenau, além de outros jovens de vários lugares do Brasil, participaram desta sessão do plenarinho, que foi transmitida inclusive ao vivo pela TV Câmara para todo o Brasil. Depois dos estragos provocados pelos deslizamentos e a enchente em Blumenau, agora vem o trabalho de recuperação. O governador esteve na cidade. Blumenau recebeu a visita do governador do estado, Raimundo Colombo, que estava passando pelos municípios afetados pelas fortes chuvas. Ele participou da reunião do GRAC, Grupo de Resposta e Ações Coordenadas, e na ocasião foi repassado pelo prefeito Napoleão Bernardes a necessidade do apoio do governo estadual para a reconstrução de algumas regiões da cidade. O pedido foi de 4 milhões de reais. De acordo com o governador, os recursos devem ser repassados conforme a análise de necessidade. Esses recursos eles passam pelo crivo da Defesa Civil. Os nossos técnicos recebem esse pedido, fazem toda a programação, eles liberam, o Estado tem um fundo de Defesa Civil e funciona automática. Tem os critérios definidos para todos os municípios, eu não sei o valor, mas é conforme a comprovação das necessidades. O prefeito de Blumenau decretou o estado de emergência para a cidade, em especial pelos estragos causados no bairro Progresso, na região conhecida como Nova Rússia. Decretei inclusive esse estado de emergência no bairro Progresso, na comunidade da Nova Rússia, em virtude de toda a ocorrência bastante grave que aconteceu lá, 5 residências destruídas, a toda essa preocupação humana. Não houve vítimas, mas os danos materiais são bastante grandes. Afinal, né, uma casa é o patrimônio de uma vida, é o lar de uma pessoa, e isso merece toda a atenção no que diz respeito a esse tema da humanidade, né, da dignidade das pessoas. Mas, por outro lado, também é daquela região que há a captação da água para o abastecimento de 25% de toda a cidade de Blumenau. Lá está a ETA 3, e a ETA 3 ela capta e distribui 25% da água de Blumenau. Então, uma série de medidas emergenciais precisam ser tomadas no sentido de garantir o abastecimento normal de água às pessoas da cidade, a 1/4 da cidade. Então, muitas medidas emergenciais vão ser necessárias e a gente está em busca de apoio, né, para que essas medidas possam ser efetivadas. O presidente da Câmara de Vereadores destacou a importância do Grupo de Resposta e Ações Coordenadas. Prestam um relevante trabalho e apoio durante uma situação de enchente, como nós vivenciamos aqui. Esse também é o resultado que a gente apreciou aqui da participação de todos esses grupos, e eles estão de parabéns. Está de parabéns também o secretário Marcelo Schrub, que com toda a equipe da Defesa Civil coordenou e muito bem o trabalho aqui em Blumenau, e o resultado pode ser visto no rápido restabelecimento com a descida das águas aí na nossa cidade. Então, eu acho que mais uma conquista, cada vez mais vemos a Defesa Civil e o Executivo Municipal mais preparado também, aí o governo Napoleão, nesse caso, a dar o retorno e a resposta para a comunidade. A região da Nova Rússia, a mais afetada de Blumenau, teve queda de barreiras e casas destruídas. O vereador Robinho esteve no local e ressalta a importância das ações em conjunto dos órgãos públicos. O que aconteceu na Nova Rússia mesmo, a intervenção da natureza lá foi realmente de forma muito intensa, muito drástica, destruiu várias residências e nos deixou muito tristes por visitar, ver pessoalmente lá os estragos causados. E fui lá porque inúmeros amigos, pessoas que lá vivem, a gente foi lá não só prestar solidariedade, mas colocar o gabinete à disposição na tentativa de poder colaborar e ajudar de alguma maneira, porque perderam tudo, né? As pessoas que lá perderam, as casas ficaram completamente destruídas, então é muito trágico. Lembrou muito 2008, tudo que a nossa cidade viveu naquele ano em função dos desmoronamentos.
Então foi triste relembrar tudo isso e poder participar lá. Mas no Rio, realmente a presença hoje do governador é no sentido de que acho que é de mãos dadas que o poder público consegue intensificar suas ações e trabalhar de maneira a evitar danos ainda maiores. De acordo com o secretário de Defesa do Cidadão, com a rapidez e eficiência das informações, é possível trabalhar mais com prevenção. A gente consegue avisar as pessoas com antecedência, elas conseguem tirar as coisas de casa, elas conseguem tomar a decisão correta de acordo com uma informação baseada em tecnicidade, né, em verdade. Então, o radar de lontra certamente nos dá essa garantia, né, uma previsão de curtíssimo prazo, nos dá volumetria para poder fazer essa previsão. A visita do governador Raimundo Colombo em Blumenau também trouxe a notícia de que o helicóptero Arcanjo 3, que está na cidade realizando o resgate aeromédico, vai permanecer definitivamente no município. Sim, o Arcanjo, o helicóptero, fica em Blumenau. O secretário da Saúde, João Paulo, está já com todas as condições. Ele se mostrou muito útil à população, muito eficiente no trabalho que está prestando. Vereador, qual é a satisfação agora de dever cumprido, de conseguir o Arcanjo aqui para Blumenau? Bom, realmente o governador nos trouxe nessa tarde uma informação das melhores possível. Ele trouxe não só uma informação, como ele trouxe a esperança de salvar vidas, não só para Blumenau, mas para todo o Vale do Itajaí, todo o médio Vale do Itajaí. Vai atender mais de 1 milhão de habitantes esse Arcanjo, essa aeronave, esse helicóptero. Então, quero dizer para vocês que realmente há uma lavada, dever cumprido, é uma luta que eu venho fazendo, que eu venho travando há mais de ano na Câmara de Vereadores. Só esse ano foram dois requerimentos, foram 2 moções de apelo feitas pela Câmara. Começou em março já desse ano a nossa briga pela vinda dessa aeronave do Arcanjo 03 para Blumenau. Parabéns a todos. É uma vitória nossa, uma conquista nossa. Eu sei que o vereador Zeca Bombeiro foi o idealizador desse projeto, começou nessa campanha, começou nessa luta, nessa batalha, mas no final precisamos da mão amiga de todos para que essa aeronave pudesse ficar em Blumenau. Agora, mudando de assunto, vamos falar de esportes. Campeonato em Blumenau mobiliza jogadores e apreciadores de boccia. Um campeonato tem vários significados. Para alguns, é o resultado, medalhas, troféus e títulos. Para outros, é a comemoração de um acerto e a integração com o próximo. A bocha ela é um esporte que consegue fazer grandes amigos, muitos amigos, né? E esse campeonato, para a gente, é um motivo de satisfação muito grande, que é promovido pelo vereador Zeca Bombeiro. Nós já estamos na 6ª edição, né? E a gente sempre vem chegando nas pontas, né? Fizemos um jogo muito bom lá na casa do adversário, conseguimos trazer uma vantagem boa para o Salto do Norte. Alguns felizes, outros nem tanto. E para o grupo que ficou em segundo lugar, valeu a participação. O importante foi participar e agradecer o Zeca mais uma vez, né? O vereador Zeca Bombeiro entregou os troféus e medalhas para os vencedores, o time de bocha do Salto do Norte Esporte Clube. Além disso, fez uma homenagem ao clube pelos 10 anos de sua inauguração. É de suma importância esse campeonato, aos próprios cancheiros, a própria comunidade, o próprio clube de cacetiro, as próprias entidades vêm pedindo para a gente todo ano quando vai começar o campeonato, que data que vai começar. Agora, com o maior prazer, acabou o campeonato sem nenhuma discussão, sem nenhuma polêmica, da melhor maneira possível, tudo no diálogo, tudo realmente os atletas, tudo amigos, tudo parceiro, sem intriga nenhuma, sem indiferença nenhuma. E o Salto do Norte mais uma vez se sagrou campeão, com a Cancha do Garcia ficando em segundo. E o Salto do Norte também, quero dizer para vocês que não é a primeira vez que fica campeão, porque já ganhou um troféu transitório, um troféu daquele que cada 3 anos um fica campeão. Eles já ganharam 3 vezes a fio. Então está de parabéns todas as equipes por ter demonstrado realmente um espírito de competitividade, um espírito, na verdade, de fraternidade, com uma competição realmente muito harmônica entre todos os atletas. E hoje também tem uma homenagem aqui para o local. Positivo. O Salto do Norte Esporte Clube está completando 10 anos de fundação. Então hoje nós vamos entregar uma moção aqui para o clube, já aproveitar no final aqui, que é o clube campeão mesmo, entregar a moção de 10 anos de aniversário, que esse clube aqui tem muita história. Já foi campeão da Liga de Esporte Amador, já foi campeão da Liga de Intermunicipais. Realmente esse Salto do Norte Esporte Clube, perante a comunidade, ele tem histórias agradáveis, histórias realmente fascinantes para ser cultivadas, e não podemos deixar passar em branco essa data sem entregar uma moção.
E o grito de vitória ficou registrado. É unânime, é todo mundo. Viva o Salto do Norte Esporte Clube, que chegou mais uma vez, né? Qual que é a satisfação de estar recebendo aí o primeiro lugar? Olha, não tem alegria maior porque foi muito bom. A gente tem uma equipe muito unida aqui. Não é que são grandes jogadores, mas a gente tem uma união muito grande. Respeitamos as outras equipes todas que podem competir com nós juntamente também. Só que a gente está bem unido a equipe mesmo e a gente está fazendo um trabalho bonito aqui com a sociedade aqui, que é muito bom e a gente, olha, não tem nem palavras para agradecer a todos esses rapazes que jogam com a nossa equipe. E você vai ver depois do intervalo. Enchente da semana passada ativou 6 abrigos em Blumenau. Defesa Civil de Blumenau continua em estado de atenção, atendendo às ocorrências provocadas pelas chuvas no Vale do Itajaí. Um instante só, o TVL Notícias volta já. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Depende da sanção do prefeito para virar uma lei, o projeto que deve auxiliar famílias de baixa renda a fazer a ligação de esgoto das casas com a rede coletora. Proposta de autoria do vereador Fábio Fiedler, do PSD, determina que recursos do ISS de todas as obras de esgoto na cidade devem ser aplicados exclusivamente na ligação de esgoto na casa de famílias de baixa renda. A proposta já foi aprovada pelo plenário da Câmara e agora então está para a sanção do prefeito. Abrigos são abertos para receber famílias que precisam sair de casa devido às ocorrências das chuvas. A cidade de Blumenau mais uma vez foi prejudicada pela chuva. Para atender as famílias atingidas pela enchente da semana passada, a Defesa Civil ativou 6 abrigos no município. Um deles está localizado na Igreja Evangélica Livre, no bairro Itopava Norte. Como igreja, nós cedemos o espaço para que funcione como abrigo da Defesa Civil. Então a gente cede o lugar para abrigar tanto as pessoas como seus pertences. Várias famílias deixam só os pertences aqui, são cuidados então, né? E outras então vêm porque não tem onde ficar e passam a noite aqui, convivem com a gente aqui nesses dias, né? A gente procura dar uma boa acolhida para que o clima e a harmonia seja boa, né? E possa ter uma boa convivência aqui. Às vezes tem situações de tensão, às vezes não, mas dessa vez está muito tranquilo, está muito bom e acho que o pessoal está tranquilo. Esta família já está acostumada com a rotina dos abrigos. Basta chover um pouco além do normal e as águas chegam para invadir as residências, principalmente aquelas localizadas nas partes baixas. É uma coisa inacreditável, a gente não espera, né? Mas há 37 anos já que eu passo, né, por esse tormento que é essa enchente aqui no Vale do Itajaí. Eu espero, assim, sinceramente, que os nossos governantes, né, comecem a tomar uma providência, a pensar um pouco mais na população, porque a gente tem sofrido muito com isso e é uma coisa que a gente não espera. Mas, já que aconteceu, né, estamos aí para o que der e vier e tem que ter força, né, erguer a cabeça e continuar. São coisas que a gente tem que aprender a lidar, né, não se acostumar com isso, né. Mas eu acho que a gente tem que, de tudo, tentar tirar uma lição de vida com isso, né? Que não é fácil, sinceramente não é fácil, você tem que abandonar o emprego, tem que abandonar tudo numa situação inesperada, né? Então acho assim que isso serve até muitas vezes para voltar, para chamar a atenção até daqueles que estão à frente, dos nossos dirigentes, para tentar buscar uma solução mais efetiva com relação a isso. O presidente da Câmara, vereador Mário Hildebrand, visitou o abrigo, conversou com as monitoras e as famílias. O parlamentar, que já ocupou o cargo de secretário de Assistência Social no município, pediu mais investimentos para as obras de prevenção e contenção das cheias. Nessa região aqui onde nós estamos é o primeiro abrigo sempre a ser ativado na cidade e é o último a fechar.
porque a região aqui da 1º de Janeiro e Romário Conceição Badia, com cerca de 8 metros, até menos em alguns pontos, já tem água e as famílias se organizam e se preparam, inclusive, para trazer e para vir para o abrigo de tão familiarizadas que elas estão. E essa é uma cultura que nós precisamos desenvolver e nos preparar cada vez mais para atender as famílias nessas necessidades. Claro que, paralelamente a isso, nós temos que cobrar para que as obras de prevenção, como a elevação da barragem de Ituporanga, que já está pronta, a elevação da barragem de Itaió, que está em andamento, sejam concluídas e que as novas barragens previstas possam ser executadas para que a gente tenha maior proteção ainda em relação à vida e aos bens dos nossos blumenauenses. Mas, infelizmente, dentro da nossa realidade, nós temos que nos preparar e ter sempre abrigos prontos para atender a comunidade e bem atender como esse abrigo aqui tem feito nos últimos anos, desde que eu sou secretário, e agora tenho visto a qualidade do atendimento que a Igreja Evangélica Livre presta, junto com a Secretaria de Assistência Social, aos abrigados. Bom, e sobre as chuvas, nós vamos agora atualizar as informações, saber qual que é a situação em Blumenau nesta segunda-feira. O repórter Marcos Roberto Jana tem as notícias agora para a gente. Diga lá, Marcão. Olha, Rodrigo, foi um final de semana de muito trabalho aqui na Diretoria de Defesa Civil. Os técnicos ficaram aqui de plantão, mesmo porque o nível das águas do Rio Itajaí-Sul, aqui no centro da cidade de Blumenau, não baixou aí dos 6 metros nesse final de semana, apesar de ter voltado para a calha, né? O pessoal da Defesa Civil trabalhou incessantemente para atender aí a nossa comunidade. Está conosco o secretário de Defesa do Cidadão. Secretário, qual foi o trabalho que foi desenvolvido neste final de semana com essa situação de enchente? Bom, só na enchente de para cá, de quarta-feira para cá, temos mais de 150 ocorrências, mas a gente já está de plantão reforçado já faz 3 semanas, porque nas últimas 3 sextas-feiras o rio chegou acima do nível dos 7 metros. Então foram mais de 200 ocorrências já atendidas de todo esse período, de 3 semanas, foram mais de 80 questão de deslizamento, né, e assim, alguns motivos que a gente pode dizer que o plano funcionou, né, foram mais de 80 ocorrências, como eu falei, de deslizamento, 2 delas importantes, atingindo residências ali na rua Aranguá e também na Nova Rússia. E não houve nenhum ferido, não houve nenhuma perda de vida. Nós conseguimos manter alguns locais que estavam com obras estruturantes, por exemplo. O Vorstadt ficou sem enchente, a Vila Nova ficou sem enchente, a Fortaleza, agora com o PEI 5, ficou sem enchente. Ou seja, né, o sistema de defesa contra enchentes está funcionando. E a principal coisa que a gente pode dizer que funcionou foi o plano de contingência, né? Acionamos o plano de contingência, todas as entidades responderam de acordo com a sua obrigação. E o mais importante, Marcão, a comunidade respondeu, né? A gente conseguiu acertar na previsão, acertamos a previsão do rio, né? A comunicação foi bem feita, os órgãos de comunicação nos deram uma sustentação muito grande, divulgando a informação correta, verdadeira, e a população com essa informação tomou a atitude que precisava, evacuou as casas que precisavam ser evacuadas, levantou as coisas que precisavam, e assim não há notícias, exceção do deslizamento, com água da enchente, não há ninguém que perdeu alguma coisa no Blumenau. Pois é, e não há também informações de feridos, né? Não há feridos, não há mortos, não há desalojados nem desabrigados nesse momento, a não ser os 2 casos de deslizamento, né? Nós tivemos 6 abrigos ativados, permaneceu um deles à noite, né? Os demais já haviam sido desativados na própria noite da enchente, e no sábado ao meio-dia o último abrigo foi desativado, então todas as pessoas retornaram às suas casas, nós não temos nenhum desalojado nem desabrigado na cidade. Secretário, a situação mais grave na Nova Rússia, como é que está essa situação, de que forma a Defesa Civil vem realizando aí o trabalho de atendimento àquelas famílias e o que deverá ser feito naquele local nos estudos preliminares da Defesa Civil? Bom, nós estamos agora tentando restabelecer normalidade no local, né? Primeiro ponto foi salvar as pessoas, colocá-las em segurança, né? Isso foi feito já na noite do acontecido. Na manhã seguinte, né, com um helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros, conseguimos ter acesso ao local que estava sem acesso, né? Após isso, então, verificamos que as pessoas estavam salvas, que estava todo mundo bem, que não havia problema, nem necessidade de remoção. Então, mesmo amanhã da sexta do sábado, né, a gente já conseguiu trabalhar lá para recolocar a cabeceira da ponte que havia sido retirada, né, pelas águas, e restabelecer algumas questões de deslizamento na via. Então, agora a via já está restabelecida, já tem comunicação por terra, né, ainda com restrição de equipamentos pesados, né, caminhões e ônibus grandes ainda não podem passar ali, mas os moradores já têm acesso e já têm
a estabelecida normalidade mínima, né? Quanto ao que vai ser feito ali, ainda é prematuro colocar, nosso pessoal está todos os dias lá verificando o que ainda pode cair, ainda tem material solto lá em cima que ainda pode ter, escorregar, o que aconteceu na parte de baixo, o novo leito do rio, ou seja, engenheiros e geólogos vão ter muito trabalho para dar um diagnóstico mais firme daquele lugar e aí então aconselhar o que deverá ser feito. Secretário, ao longo dessa semana, a previsão não é de muita chuva ao longo da semana, a previsão da entrada de uma frente fria somente na sexta-feira. E qual é o trabalho que será desenvolvido a partir de agora? Nós vamos continuar monitorando o tempo todos os dias, né? Blumenau não pode se dar ao luxo de simplesmente relaxar e dizer que não precisa mais, agora, próximo mês não vai dar nada. Temos o El Niño ativo, um dos maiores El Niños dos últimos tempos, que gera e leva muita umidade para cá, então qualquer núcleo de chuva pode ser alimentado por esse fenômeno do El Niño. Então a gente vai monitorar o tempo durante todos os dias, 24 horas por dia, e se necessário for, fazer novos alertas, né? Um exemplo, Marcão, desse o fenômeno El Niño, a tempestade tropical Patrícia, né, no Pacífico, que passou de uma tempestade tropical num dia para um furacão nível 5 no dia seguinte, devido à elevação, né, nível 1, 2, 3, 4, 5, ele passou de tempestade tropical para furacão nível 5 em um dia, devido à umidade e aos 3 graus que estão em elevação no Oceano Pacífico. Secretário, obrigado pelas informações. É esta situação de momento aqui na cidade de Blumenau, informações essas coletadas aí na manhã desta segunda-feira. Voltamos ao estúdio. É com você, Rodrigo. Obrigado, Marcão. A enchente pode esconder riscos para a saúde das pessoas. Um exemplo é a bactéria causadora da leptospirose, que está presente na urina contaminada de animais, principalmente os gatos. Por isso, a vigilância epidemiológica reforça, então, a importância de evitar o contato com essa água aí de enchente, a lama também da enchente e, claro, se proteger, né? Se cuidar. Os cuidados devem ser reforçados aí em período de enchente com a saúde também. Só este ano, para a gente ter uma ideia, Blumenau registrou até o mês passado 73 notificações de suspeita de leptospirose. Destes, 22 casos foram confirmados. A semana que está começando vai ser marcada pela grande disponibilidade de umidade, condição de céu nublado e chuva de forma ocasional aqui para Blumenau devido ao transporte de umidade do oceano em direção ao continente. Então, pelo menos até a próxima quinta-feira, continuamos com essa condição de céu com bastante nuvens e umidade. Nesta segunda-feira, durante a tarde, o céu continua então com muitas nuvens e condições para a chuva, que ocorre de forma fraca e ocasional. E devido então a essa condição de tempo mais úmido, a temperatura máxima não passa muito dos 20 graus. Com a previsão do tempo, direto do Alerta Blue, Gustavo Verardo. Acesse o site da Câmara, tenha outras informações aqui do Legislativo de Blumenau e veja também a TVL na internet. O TVL Notícias fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!